O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Reza pouco. Agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos a solenidade de todos os santos, dando início a esse novo mês, amanhã 1º de novembro, a esse novo tempo, para concluirmos o ano da graça, o ano de 2020. Um ano que nos fez refletir, repensar, avaliar muitas coisas. Eu não esqueço no dia que nós começávamos a pandemia, e eu sempre uso por base o dia 19 de março, que estava na missão de Brasília, e ali dei início à capela online em São Bento. O que eu mais comecei a rezar e pedir naquele tempo foi que quando isso passasse, nós não voltássemos para a vida do normal que nós falamos. Ainda hoje eu encontrava uma pessoa e dizia assim, ela dizia: padre, eu não vejo a hora de voltar ao normal. E eu lembrei a ela: não podemos voltar ao normal, porque o normal é que estava errado. É preciso voltar diferente. É preciso voltarmos com olhar de esperança. É preciso voltarmos com desejo de santidade. É preciso voltarmos com desejo de vida nova, tirando de nós todo tipo de qualquer julgamento, julgando nunca, rezando sempre, abrindo o coração para a palavra de Deus, que é fonte de cura e de libertação. Essa é uma grande celebração. Por isso que nós chamamos uma solenidade. É festa no céu. Eu não sei se você tem algum santo de devoção. Hoje nós celebramos todos. E celebrar um santo é celebrar um homem e uma mulher que traçou um caminho como eu e você. Nós temos santos que são da nossa atualidade. São João Paulo II, São Padre Pio. Esses últimos tempos, Carlo Acutis, um jovem de 15 anos, beatificado, e com certeza será em breve santo, que lá foi colocado no seu túmulo de calça, jeans e tênis. Um santo da atualidade. Isso mostra que é possível que eu, Padre Bruno, e você também trilhemos o caminho de santidade.
É até uma linguagem um pouco até difícil, porque quando nós falamos de santidade, nós temos uma certa, parece que fala assim, não, isso é para uma coisa muito antiga. Como ser santo nos tempos de hoje? Como ser santo com os meios de comunicação, que é bênção, mas também uma maldição de tantas coisas que traz para nós? Como ser santo com tantas coisas que nós vivemos? É possível. Santidade não é uma linguagem arcaica, é uma linguagem nova, é uma linguagem que se atualiza, porque eu e você somos chamados a santidade. Sede santos, como o Pai do céu é santo. Aí eu pergunto agora, às 17h32, tem algum santo aqui no nosso meio? Levante a mão. Agora, tem alguém com desejo de santidade? Levante a mão. Todos nós precisamos ter esse desejo de santidade. A palavra de Deus nos aponta o caminho da felicidade e da santidade, porque ser santo nos tempos atuais, se cair, levantar, é trabalhar também nós a felicidade, porque, amado, ser de Deus, para ser de Deus não precisa ser triste, não. Não pense que o seu caminho de santidade vai ser você fechando a cara e baixando a cabeça. Você vai ser uma pessoa emburrada e chata. Você tem que ser feliz, mas a felicidade plena é que vem de Deus, não a felicidade que o mundo quer oferecer. A palavra que nós escutamos, ela nos aponta um caminho de felicidade e de santidade. Por isso que é preciso acolher a palavra no coração e trazendo para a nossa vida, fazendo nova todas as coisas. Se você prestou bem atenção à primeira leitura, que é o livro do Apocalipse de São João, essa primeira leitura, esse texto apocalíptico que nós falamos, traz para nós algo muito interessante, porque ele apresenta, a visão do autor apresenta o quê? A vitória dos que sofriam o martírio, permanecendo fiéis ao projeto de Jesus, o povo fiel e santo, reunido dentre todas as nações. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu pergunto para você, você tem duas opções, o sim ou não. Você vai falar: esse ano foi fácil, sim ou não? Não foi. Realmente não foi. Quem disser que foi fácil, pelo amor de Deus, venha conversar comigo depois da missa. Foi difícil, mas com a graça de Deus chegamos até aqui. Sim ou não? Sim. Quando nós permanecemos fiéis, mesmo não entendendo nada. Começou a pandemia, eu estava na missão de Brasília, Distrito Federal. Fui para Brasília proclamando o ano da graça. Tudo o que foi acontecendo, e o Senhor insistindo no meu coração: a maior graça de 2020 é não tirar os olhos do Senhor, fixar os olhos em Deus, permanecer fiel, permanecer firme. Você escutou na leitura que hoje falava de um número, 144 mil. Amados, o grupo dos 144 mil se une a essa grande multidão para uma confraternização litúrgica universal, para dizer o seguinte, que em meio a tudo, nós somos convidados à pátria celeste. O nosso lugar é o céu. Qual é o nosso lugar? O céu. Ou seja, tudo vai passar. Viver é bom? É maravilhoso. Eu conheci duas bisavós. Conheci todos os meus avós. Uma das minhas bisavós, Albertina, ela dizia sempre assim: vó, o céu é ótimo, é um descanso. É, meu filho, eu quero, mas por enquanto deixa eu viver cansada. Vivia maravilhosamente bem. Viver é bom, mas viver em Cristo, por Cristo, em Cristo. Eu tenho uma história dessa minha bisavó que era muito de Deus, rezava muito, e com os seus 80 e poucos anos de idade, ela levou uma queda, e tudo que ela fazia era em honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Até a desculpinha do café da tarde, ela
fazia em honra ao Pai. Ela pegava 3 bolachinhas e falava: em honra ao Pai e ao Filho e ao Espírito. Se ela queria comer, era 3 mesmo. Um dia ela caiu no banheiro, quebrou o azulejo, caiu no chão. Imagina uma senhora de 80 e poucos anos, e quebrou o azulejo inteiro. E só uma mulher do queixo duro. Quebrou o queixo em 3 pedaços. Uma mulher que sabia a força da oração, mas que vivia com toda a plenitude. Queria ir para o céu, mas dizia: agora não, deixa eu viver. Viver é bom, mas viver por Cristo, com Cristo em Cristo. Viver neste mundo com o desejo de céu, mas não deixando para o céu, vivendo aqui, o céu aqui e agora. Mas Padre, é difícil demais, com tudo que a gente vive, com as lutas que a gente vive. Amados, a segunda leitura, a boa notícia da leitura, ela nos apresenta o seguinte: que é preciso nós acolhermos uma das maiores riquezas de nós nos assumirmos como filhos e filhas de Deus. Olha o que a leitura diz, é tão forte quando diz assim: vede que grande presente do amor do Pai nos deu, de sermos chamados filhos de... Fala assim: eu sou filho de Deus. Nós somos família de Deus. Por isso que santidade não é algo longe, é palpável, porque eu sou filho de Deus. Filho de peixe, peixinho é. No dia que filho de peixe nascer jacaré, também quero ver. Filho de peixe, peixinho é. Filho de santo tem que ser o quê? Santo. Então nós que somos filho da mãe, porque somos filho de Maria também, tudo filho da mãe, não é assim que a gente fala, né? No bom sentido, filho da mãe, filho de Maria, nós temos que trazer em nós esse desejo de santidade. Aí volto a perguntar: Padre Bruno, como viver a santidade nos tempos atuais? Como ser santo com tanta coisa que bate à nossa porta? Como ser santo num trânsito louco que a gente vive? Como ser santo com tantas coisas que nos são propostas? São Tomás de Aquino, em uma das suas escritas, disse que se pegassem toda a Sagrada Escritura, perdessem todos os evangelhos e textos bíblicos, mas se deixasse o Evangelho de Mateus, capítulo 5, toda a palavra de Deus estaria guardada, preservada e vivida. Porque aqui está o manual de conduta para a nossa vida de santidade, as bem-aventuranças. Se nós olharmos bem e trazermos para a nossa vida o entendimento: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aqui quero dar uma advertência: ser manso não é ser besta não, viu? Porque o povo também quer atrapalhar, né? Eu falei um dia aqui que eu estava fazendo um exame. O exame era de um horário marcado. Cheguei no horário meia hora antes. Fiquei mais de 2 horas esperando para ser chamado, o horário marcado. E na hora que eu fui falar no balcão, uma mulher me reconheceu e disse: oi, Padre Bruno, alguma coisa? Eu disse: eita, a benção, me reconheceu. Eu disse: então, minha filha, 2h30 já de atraso. Ela: não, padre, paciência, tem que esperar. Eu disse: olha, não utilize da minha vida sacerdotal para um erro de vocês. Paciência tem limite, e ser manso não é ser besta. Eu marquei o horário meio-dia, então eu preciso ser atendido. Mansidão é uma coisa, ser besta é outra, então cuidado. Mas é preciso trabalhar em nós a mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso aqui é tão forte para nós, porque todos nós somos letrados em direito, né? Todos nós aqui trazemos um pouco de juiz, mesmo sem faculdade. A gente tem uma tendência de julgar tão fácil: fulano, cicrano, beltrano. Clamamos a misericórdia de Deus, mas muitas vezes não somos misericordiosos. É verdade ou não é?
Estou falando abobrinha? É a nossa vida. É a vida do Padre Bruno, é a sua vida, é a nossa vida. Então nós precisamos o quê? Trabalhar em nós a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Amados, como o mundo precisa de pureza. Como nós precisamos, ao fim desta pandemia, que infectou tantas pessoas, é preciso nós sermos homens e mulheres puros de coração, olhar para o outro com um olhar de amor e de caridade, amar verdadeiramente, com todo o coração, um amor puro, um amor ágape que faz realmente, porque o amor é fonte de cura e libertação. Bem-aventurados os puros de coração. E continua as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Aonde é a nossa recompensa? Então eu não sei o que você está passando. Somos quase 300 pessoas acompanhando pelas mídias sociais. Você que está aqui no Rincão. Não vamos esperar recompensa neste mundo, meus irmãos. A nossa recompensa é no céu, porque é a vida eterna. O que eu mais peço nesta solenidade de todos os santos, primeiro, que em nós tenha em nós o desejo de santidade. Eu quero ser santo. Eu não deixei a minha família lá em João Pessoa, eu não deixei o convívio dos meus pais, dos meus sobrinhos, todo o crescimento da minha família, eu não deixei para entrar na Canção Nova para brincar. Eu estou lutando. Eu entrei na Canção Nova de cabelo e cabelo preto. Eu estou de careca e cabelo branco. É uma luta. O lutar sempre, desistir jamais, é uma luta. São 20 anos de luta, sabe por quê? Porque eu estou tentando, estou trabalhando em mim um caminho de santidade. Eu quero ser santo. Você não está aqui para mais uma missa. Você não pode vir para a celebração como mais uma, não. Nós temos que vir para cá e daqui sairmos decididos a uma vida de santidade. Por isso, mergulhemos nas bem-aventuranças. Peçamos ao Senhor essa graça. Os bem-aventurados ou felizes são todos aqueles que encontraram o caminho do reino de Deus. E a eles se dedicam, embora tantos desafios e perseguições. Não olhemos para trás. Vamos caminhar com olhar de esperança. E tenho certeza absoluta que a recompensa será o céu para cada um de nós. Eu digo para você e assim termino. Aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. Vamos trilhar a santidade na nossa vida. Bem-aventurados os que têm realmente sede de justiça, porque esses